Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do terceiro ano de língua portuguesa, texto 15 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a sinopse, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem o destaque a mais são EF05LP01, EF05LP05 e EF35LP03. Essas habilidades se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos no gênero textual lista de compras, contemplando as suas características composicionais, estilísticas e temáticas, a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido considerando a situação comunicativa, os interlocutores, a finalidade ou a propósito, a circulação, o suporte, a linguagem, organização e forma do texto e seu tema. Pesquisando em meios impressos ou digitais sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto. Organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas e a identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Os descritores são D1, D4 e D6, que se referem a localizar informações explícitas em um texto, a inferir uma informação implícita de um texto e a identificar o tema de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente objetos ou imagens que se relacionem com alguns personagens infantis. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica que se relaciona com o gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Se desejarem, indiquem os alunos como será composto esses pares e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Citem para os alunos que o trabalho em dupla é uma oportunidade para interagirem com os colegas, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Além disso, possibilita que os alunos socializem seus conhecimentos, permitindo-lhes confrontar, compartilhar e trocar informações. Incentivem os alunos a levantarem hipóteses a partir das dicas sugeridas na Super Dica. E caso julguem necessário, citem outras dicas
A proposta para a resolução da questão 3 e 4 é coletiva. Aproveitem esse momento para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores. Na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente o livro Menina Bonita do Laço de Fita e algumas informações sobre a autora, Ana Machado. Esses materiais serão necessários para possibilitarem aos alunos uma atividade apreciativa sobre o livro e a autora dele. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para planejamento. Realizem a leitura do texto apresentada na questão 1, com fluência e entonação adequada. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para planejamento. Após os comentários sobre as informações do texto do quadro Quer Saber Mais, certifiquem-se de que os alunos as compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 2 a 4 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realize as intervenções necessárias. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, texto e o nosso diálogo, os alunos terão segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente materiais de papelaria que possam contribuir na confecção de seus cartazes. Esses materiais serão utilizados como subsídio para possibilitar aos alunos uma atividade na qual realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. A proposta para a atividade é em grupo. Se desejarem, indiquem aos alunos como serão compostos. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento da fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto.
Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente o livro Menina Bonita do Laço de Fita, outros livros que estejam no centro de interesse dos alunos e um equipamento multimídia com acesso à internet para visitar os sites indicados. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade que os subsidiará no planejamento de seus textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizarem intervenções apenas se for preciso. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento, que indicam a leitura de um trecho do livro Menina Bonita do Laço de Fita. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto, já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie o livro Menina Bonita do Laço de Fita e organize a sala de aula de uma maneira diferente. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do enunciado da questão 1 e do texto no quadro Só para Lembrar, com fluência e entonação adequada. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a leitura, relembrem junto com os alunos outras características do gênero textual sinopse do livro, tais como: apresentam o título, traz também o nome do autor e a ideia principal do texto. A sinopse não contém a interpretação e nem a opinião da pessoa que escreveu. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que indicam a leitura de um trecho do livro Menina Bonita do Laço de Fita. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, nos campos produção de texto e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6 eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários do seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem o livro Menina Bonita do Laço de Fita. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Na questão 1, foi proposta aos alunos uma autoavaliação. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo de planejar novos direcionamentos interventivos para suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Aproveitem o momento de leitura dos textos já ajustados para validarem os avanços dos alunos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que indicam a leitura de um trecho do livro Menina Bonita do Laço de Fita. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes
para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 15. Até o próximo vídeo!